Meu amigo, o governo Lula acabou. Essa é a verdade. A pesquisa Quaest, Genial Quaest, que foi divulgada hoje, quarta-feira, dia 2 de abril, dia que eu estou gravando este vídeo, foi divulgada logo cedo, logo pela manhã, caiu como uma bomba atômica sobre o mundo político, praticamente sepultando as chances políticas do Lula para 2026, acabando com o que restava de capital político dele, porque a desaprovação subiu para 56% de maneira geral, o que é um resultado péssimo para um cara que está governando o país na metade do mandato e que já desfrutou de popularidade gigantesca no passado. Esse Lula, aquele Lula, né, que venceu o segundo turno em 2002 e 2006 com uma extrema vantagem e que construiu a Dilma Rousseff do nada para ser a sua sucessora, esse Lula não existe mais. Passado, acabou, já era, e todo mundo tem visto essa situação de fato. E essa piora aqui foi de 7 pontos percentuais na desaprovação do governo Lula, o que mostra que não tem reversão de cenário, não. Tá piorando cada vez mais, ele se aprofunda cada vez mais em seus próprios problemas. E ele é o grande culpado dessa história, porque essa pesquisa, inclusive, mostra que quanto mais ele aparece publicamente, pior fica a sua aprovação. E olha só, a rejeição dele subiu também no Nordeste. A única região em que o Lula consegue vencer, consegue ficar em primeiro lugar. De fato, vamos conversar então sobre esses números, sobre esse problemão que o Lula tem, que ele carrega nas costas agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda muito, pode ter certeza disso, né? Qual que é a situação aqui? Pesquisa Genial Quaest, uma pesquisa bem legal e que é muito recente, entre os dias 27 e 31 de março. Ou seja, é um quadro bem atual da situação política do Brasil. 2.004 pessoas entrevistadas, pessoal com idade para votar, margem de erro de 2 pontos percentuais. Então, olha aqui o gráfico, né, da aprovação barra desaprovação do Lula, que já chegou lá em agosto aqui de 2023, ter um cenário 25 pontos positivos para o Lula, acima a desaprovação acima da, aliás, a aprovação acima da desaprovação. Isso já aconteceu em algum momento. Porém, o ano de 2025 realmente foi quando a coisa mudou de figura. Olha como a inversão do cenário se concretizou e se aprofundou agora nessa pesquisa, com 56% de desaprovação contra 41% apenas de aprovação. Isso aqui não permite a um cara, um presidente, um candidato, quem quer que seja, vencer um segundo turno. Pode chegar no primeiro turno, sim, com 41% de aprovação, chega no segundo turno, fica em primeiro lugar no primeiro turno. Ganhar as eleições não ganha, porque esse índice de desaprovação é muito grande. E esse gap aqui, 15 pontos percentuais, é muito difícil reverter esse cenário. Pode até cair. Agora, reverter prontamente isso aqui é muito difícil acontecer, até porque olha como isso tem se agravado. E o governo tem tentado de tudo. Pé de meia, isenção do imposto de renda, Minha Casa Minha Vida e coisas do tipo, aí dando dinheiro para as pessoas para ver se reverte o cenário, e isso apenas se aprofunda. Inclusive, a desaprovação do Lula disparou em todas as regiões do Brasil, piorou em todas as regiões, né? E é claro, o Nordeste é o que chama a atenção de fato, porque olha como o negócio é distorcido. A percepção popular a respeito do governo Lula, como ele tinha um índice altíssimo de aprovação, que era mais do que o dobro da desaprovação naquela época. Só que de outubro para cá, de forma consistente, a desaprovação do Lula disparou absurdamente. Isso aqui sepulta qualquer chance do Lula ser um candidato viável para 2026. Se ele tiver esse índice de rejeição aqui no Nordeste, meu amigo, acabou o Lula. Já era, não existe mais politicamente. Pelo andar da carruagem, a próxima pesquisa vai mostrar uma inversão desses gráficos, ficando igual às outras regiões de fato. Então perceba que algo está mudando lá no Nordeste. E é claro que os problemas
econômicos são muito importantes nesse sentido. Não há pessoa pobre, pouco instruída, que não perceba isso e não coloque isso justamente na conta do presidente da República. Agora, outro ponto importante também é como a desaprovação do Lula caiu, aumentou bastante no Sudeste e a aprovação caiu para o pior patamar da série histórica, né? 37 pontos percentuais dessa série aqui. Ou seja, essa região que foi o fiel da balança, porque o Nordeste sempre foi lulista, sempre foi petista, não mudou nada. Ficou a mesma coisa de 2018. Agora o Sudeste realmente é que virou a casaca para o Lula. Ainda que o Lula não tenha ganhado as eleições no Sudeste, mas ele ganhou votos suficientes lá para conseguir se eleger no segundo turno. Não vai conseguir mais, ao que tudo indica, por esses dados aqui. Sul e Centro-Oeste até é desnecessário dizer, porque são aquele massacre da direita contra o Lula que a gente conhece bem. Agora, olhando pela faixa etária também, isso aqui é muito interessante. Tudo bem que é uma faixa etária mais ampla, geralmente é 16 a 24 anos, que é a faixa etária dos cabeças de vento, que aprovam muito o governo Lula. Mas aqui até eu estou incluído nessa faixa, eu tenho 34 anos, então eu sou dessa faixa etária aqui. Mas o índice de desaprovação do Lula disparou consideravelmente. Também entre 35 a 59 anos, a desaprovação chegou num patamar muito alto. 60 anos ou mais ainda tem um índice de aprovação maior, mas os patamares estão se aproximando perigosamente aqui, perigosamente para o Lula, é claro. A avaliação do governo Lula como negativo, positivo ou regular é a pior da série histórica também. Veja que o negativo estava oscilando ali na faixa dos 30 pontos, né? Até abaixo dos 30 pontos. E agora bateu 41 pontos. Enquanto o positivo, que estava sempre acima dos 30 pontos na maior parte do tempo, chegou a bater 42, caiu para 27 agora, né? A reversão desses patamares aconteceu só em dezembro do ano passado. Agora a coisa se aprofundou ainda mais. Volto a dizer, isso aqui torna o governo Lula inviável politicamente. Essa é a verdade, né? Comparação com o governo Bolsonaro. O Lula está pior, igual ou melhor que o Bolsonaro. Pela primeira vez na série histórica, a opinião pior superou a opinião melhor. Isso aqui mostra o quanto o desapontamento com o governo Lula é forte, é marcante e está bem estabelecido entre o povo brasileiro. Agora, 39% apenas consideram o governo Lula melhor. O pessoal já tá com saudade do Bolsonaro. Essa é a verdade, né? Aqui, 81% dos entrevistados acreditam que o Lula tem que governar o Brasil diferente nos próximos 2 anos. Não dá para continuar governando dessa forma. Veja aqui que a maior parte dos eleitores do Lula pensa que tem que mudar o rumo, que ele está no caminho errado. Só 15% acreditam que tem que continuar o governo do jeito que está. Ou seja, até o eleitor convicto do Lula não quer que ele continue governando o Brasil dessa mesma forma, né? E olha só, a pergunta, né? Você acha que o Lula é bem intencionado? 47% acreditam que não, a primeira vez que o não ultrapassa o sim nessa série histórica. Ou seja, o pessoal acredita que o Lula está agindo de propósito, mal intencionado, para quebrar o país de fato. E essa outra aqui, né? Pergunta se o Lula tem conseguido cumprir as promessas de campanha. 71% afirmam que não. Apenas 24% afirmam que sim. Ou seja, ninguém leva a sério mais o que o Lula fala. Essa é a grande constatação. 56% dos entrevistados acreditam que o Brasil está indo na direção errada, uma disparada absurda na opinião pessimista, que não é típica do brasileiro. 56% acreditam que a economia do Brasil piorou nos últimos 12 meses, contra apenas 16% falando que a economia melhorou. Isso aqui derruba qualquer presidente da República, sem sombra de dúvidas. 88% da população acredita que os preços aumentaram, né, dos alimentos aumentaram nos supermercados, uma alta constante nessa opinião desde outubro do ano passado, quase unanimidade de fato, né? O mesmo se aplica aqui aos preços da gasolina, que vem crescendo aqui a percepção de que os preços subiram desde junho de 2023, isso se aplica também à conta de água e luz, né? E também o pessoal tem visto mais notícias negativas em relação ao governo Lula,
De fato, né? Isso aqui é curioso também, que é o ponto que a turma aqui do antagonista, né, fala que as aparições do Lula têm feito a opinião pública piorar, né? Quanto mais o Lula aparece, pior é a percepção para as pessoas da imagem dele. Ou seja, quanto mais o Lula dá as caras e abre a boca, pior a situação fica para ele de maneira geral. Então, o resumo dessa história é: o Lula acabou. Não dá para ele reverter esse cenário, na minha opinião. É algo realmente irreversível, algo que vai custar muito caro em matéria de capital político. Sobrou alguém para a esquerda? Não, só tem o Lula mesmo. Ele vai ser o candidato, não tem para onde correr. Mas ele vai se candidatar, vai se oferecer para tentar a reeleição, sabendo que, meu amigo, a coisa vai ser muito mais complicada para ele agora, sem sombra de dúvidas. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.